Oi, pessoal. Quando a gente começa a estudar astronomia e a gente vai ver o movimento do nosso planeta, a gente acaba aprendendo isso desde a escola, que a Terra tem dois movimentos, o movimento de rotação e o movimento de translação. Mas, na verdade, eles acabam não nos contando que existe um terceiro movimento, que é o movimento que a Terra faz em relação ao seu próprio eixo. Para que a gente possa entender melhor esse movimento, é interessante a gente lembrar daquela brincadeira de peão, quando no momento em que o peão ele é lançado e ele toca o chão, então que ele começa a fazer uma inclinação, como se fosse um movimento cônico em relação à ponta de baixo. E com o nosso planeta ocorre essa mesma coisa, esse mesmo movimento. Isso vai fazer com que esse movimento, então, ele seja responsável por um fenômeno bastante interessante, que vai fazer com que as eras astrológicas elas caminhem de trás para frente. Ou seja, elas vão caminhar num sentido diferente, ou oposto à sequência dos signos convencionais na astrologia. Por conta disso, então, a gente vai ter uma era de touro, antecedendo uma era de Áries, que vai anteceder uma era de peixes, que vai anteceder uma era de aquários, que vai anteceder uma era de Capricórnio, e assim por diante. E esse fenômeno vai acabar recebendo a denominação de precessão dos equinócios. Como todos sabemos, cada signo, na verdade, ele traz as suas particularidades. Eu costumo dizer que cada signo é como se fosse um mundo à parte, com seu clima, seu relevo, sua vegetação, sua população, suas leis, seus idiomas e assim por diante. Cada signo talvez represente uma dimensão diferente de consciência, um modo diferente da gente encarar o mundo e a realidade. Quando a gente está falando, então, em termos de eras astrológicas, a gente pode levar essa questão como exemplo e entender que cada uma das eras que acontecem, elas vão nos exigir uma maneira diferente de ver o mundo, uma maneira diferente de encarar a realidade. Elas vão nos conectar a um diferente estado de consciência. Visto que, teoricamente, a gente deveria de passar então por todos os signos do zodíaco dentro do nosso processo evolutivo, para que a gente adquirisse uma consciência integral no tocante aos aspectos mais universalistas. Dentro dessa questão, então, nós podemos dizer que vão surgindo avatares, vão surgindo seres a cada 2000 anos, mais ou menos, quando existe uma mudança de regência astrológica dentro dessas eras zodiacais, que vem nos trazer uma nova visão, ou vem nos trazer a oportunidade, ou vem apontar um caminho para que a gente possa realmente expandir a nossa consciência como humanidade em outros sentidos. Quando a gente pega então a era de peixes, por exemplo, na qual todos nós nascemos, e entendemos que ela teve seu início com a vinda do Cristo, por volta de 2000 anos atrás, é interessante para que a gente compreenda melhor esse processo, que a gente comece então a imaginar que antes da era de peixes existia uma era de Áries, que teria tido seu início mais ou menos há 2000 anos antes de Cristo. E quando a gente fala em termos de era de Áries, a gente pode muito bem se referir ao Velho Testamento, onde aqueles líderes, aqueles reis, aqueles manus que acabam surgindo naquele momento da história para guiar a humanidade, para deixar sua mensagem em relação ao mundo, estavam vibrando dentro dessa tônica. A gente, então, pode citar o Moisés como sendo um exemplo de alguém ou de algum ser relacionado à era de Áries. Por quê? Porque ele é aquele que vai apontar um caminho, ele vai abrir um novo ciclo, ele vai tirar aquela humanidade do estado de servidão na qual ela estava inserida e vai guiá-la até a terra prometida da consciência, onde existe o pão caído dos céus e onde existe o mel da sabedoria em abundância. E como o Áries é regido por fogo, então a gente vai perceber que esse movimento, essa história, ela vai ser toda regida por simbolismos
associado à figura do fogo. Nós vamos ter os 10 mandamentos escritos com letras de fogo, nós vamos ter a sarça ardente e nós vamos ter outros símbolos associados a isso. O que acaba sendo interessante é que esses manus, quando eles nascem, eles vêm praticamente sendo os encarregados de fazer a tessitura dos ciclos ou de abrir uma nova linhagem espiritual. E dentro disso, conforme a gente estuda, então eles acabam nascendo no signo do ciclo que eles estão fechando. Isso acaba sendo interessante porque recentemente a gente teve o Natal da Nova Era, comemorado no dia 24 de fevereiro. Ou seja, quando a gente percebe então que o avatar é de Aquários, ele nasceu sob o signo de Peixes. Muito provavelmente, então, Moisés tenha nascido sob o signo de Touro, o que acaba explicando, então, aquelas representações onde ele aparece com chifres, que às vezes acaba sendo também interpretado como sendo um caprino, mas quando a gente percebe essa questão, a gente pode entender muito bem, então, que talvez esse simbolismo esteja mais relacionado à figura do touro do que à figura da cabra. Embora a cabra ela seja uma representação genérica daquilo que a gente denomina divindade, isso no tocante às antigas civilizações, já que o termo Kumara, que representa aquele que se assenta no cume, que talvez esteja associado também ao signo de Capricórnio, aquele que sobe a montanha mais alta, possui em sânscrito, também por tradução, o significado de virgem. Ou seja, ele está se referindo então à virgindade da divindade que toca a terra, a virgindade da sua hierarquia espiritual. O que acaba sendo interessante dentro de tudo isso é que a gente vai procurar no Google algumas referências a respeito do nascimento verdadeiro do Cristo, que não foi no dia 25 de dezembro, e nós percebemos que ele está situado numa faixa provável entre o final do signo de Peixes e o início do signo de Touro. Ou seja, muito provavelmente, talvez o Cristo ou Joshua tenha nascido sob o signo de Áries, o que acaba explicando o manto vermelho que ele usa. Desse modo, então ele estaria fazendo essa tessitura entre dois ciclos. Ele nasce sob o signo de Áries, porém, para nos trazer a mensagem relativa ao ciclo de Peixes. E por conta disso, por conta do ciclo de Peixes ser relacionado à água, então nós temos todas aquelas simbologias associadas ao Cristo, a simbologia do batismo, o simbolismo do mar da Galileia, o simbolismo dos pescadores, como aqueles que de uma certa maneira vão fazer a escolha ou vão fazer a seleção das almas, já que a cada início de ciclo ocorre uma espécie de julgamento. Sempre que existe uma mudança de etapa, ocorre uma espécie de julgamento. O que acaba sendo interessante é que as pessoas elas estão sempre presas aos valores do ciclo anterior. Ou seja, elas estão impregnadas do valor do ciclo que elas viveram. Então, em meio ao deserto, nós vamos ter Moisés se deparando com aquelas pessoas que estavam sendo conduzidas, adorando um bezerro de ouro. Assim como nós vamos ter durante a história do Cristo a questão de que estava sendo esperado, na verdade, um grande guerreiro. E quando esses seres eles aparecem trazendo o seu verdadeiro potencial, de uma certa maneira, talvez eles frustrem as expectativas daquele povo que foi escolhido, de certa maneira, para abrigar esses avatares em seu seio. Agora, nós passamos, então, praticamente 2000 anos envolvidos pelo ciclo de Peixes. O ciclo de Peixes ele nos trouxe muita coisa interessante, em termos de mensagem do Cristo, ele falando do amor, ele falando da cura, da dedicação incondicional a todos os seres, o que é algo bem pisciano. Mas também nós temos todo o romantismo do ciclo do Graal, nós temos todo o romantismo das histórias de cavalaria, das aventuras, nós temos os sonhos, mas por outro lado também nós temos o psiquismo das religiões, nós temos o fanatismo.
nós temos a busca devocional. O ciclo de peixes, de uma certa maneira, ele nos coloca em contato com todo esse universo, porém ele pode nos trazer muita falsa ilusão e muita fuga de nós mesmos. E assim, nós chegamos a esse final de ciclo, sem saber o que é verdade, sem saber o que é mentira, completamente perdidos, envoltos nessa atmosfera bastante netuniana, que está, de uma certa maneira, nos obrigando a rever profundamente os nossos valores e nos criando a necessidade, talvez, de uma nova reformulação de mundo em termos de fé, em termos de crenças, em termos de ideais, porque parece que tudo isso que existe por aí acabou sendo contaminado. Talvez sempre tenha sido contaminado, mas o que acabou acontecendo é que agora isso acabou nos sendo mostrado. Quando a gente vê a carta do tarô relacionada ao ciclo de peixes, nós nos deparamos com a carta do Sol, o arcano 19. E é bastante interessante a gente perceber que o Sol, relacionado ao ciclo de peixes, ou seja, o Sol ele vem para dispersar as névoas, fazendo com que a gente tenha a capacidade de olhar a verdade nua e crua como ela é, sem as ilusões, sem os fanatismos, sem a interferência das nossas fantasias. E o que acaba acontecendo? Que nem sempre a gente está preparado para ver as coisas como elas são. E é o que estamos vivendo agora, conforme a gente vem dizendo aqui nos programas do canal, quando a gente vem se referindo a esse movimento de Plutão, esse movimento dos astros, que vão nos colocando lentamente em contato com aquilo que muitas vezes a gente não queria ver, mas que nós precisamos enfrentar, e fazer com que talvez um véu que houvesse por cima das coisas, ele acabasse sendo retirado, e a gente fosse obrigado a rever os nossos valores, a gente fosse obrigado a se rever como pessoas, a gente fosse obrigado a se reconstruir. O que é interessante é que sempre que um ciclo novo se apresenta, então as pessoas elas tendem a se refugiar nos valores do ciclo antigo. Daí a gente vê então esses falsos místicos, esses vendedores de ilusões, vendedores de soluções milagrosas, vendedores talvez de espiritualidade de uma certa maneira, nos prometendo que basta a gente seguir essa ou aquela receita de bolo, que a gente estará salvo e que a gente estará livre, talvez, de todas as dificuldades que tendem a surgir no nosso caminho para que haja o nosso crescimento. Ou seja, uma vez que a gente se recuse a fazer isso, na verdade a gente está teimosamente se apegando ao passado, teimosamente se recusando a crescer. Quando a gente fala de Aquários, então, nós já estamos falando no signo de ar. E quando a gente fala em termos de ar, a gente começa a falar então em termos de mente. A gente poderia dizer que no ciclo de Áries nós tivemos um ciclo de ação objetiva, um ciclo de peixes, um ciclo de ação ou contato com o nosso mundo subjetivo. E agora, então, na era de Aquários, é necessário que tudo isso seja interiorizado e sedimentado, ou melhor dizendo, reconstruído sob a tônica da mente, para que a gente seja, então, conduzido para uma outra realidade. Por conta disso, a ciência, a tecnologia, tudo isso de novo que acaba nos rodeando, toda essa aceleração mental que acabou acontecendo no último século, acaba nos trazendo as novas ferramentas para que a gente aprenda, então, a reavaliar todos os caminhos que nós pisamos como humanidade até que nós chegássemos ao ponto onde nós chegamos. Porém, a gente, na grande maioria das vezes, a gente se recusa teimosamente a isso. Às vezes, aqui no canal, pode dar a impressão que eu estou sendo do contra, que eu estou falando algo que seja o contrário daquilo que muitos pregam por aí, mas a gente percebe isso por conta de tudo que nós vivemos, tudo isso que nós aprendemos, que na verdade é necessário que haja nesse momento o abandono de muitas das ilusões, para tomar talvez uma postura mais objetiva, uma postura mais realística, ou mais mental, tentando unir todos esses valores que nos foram trazidos até então.
E é claro que isso a gente não vai conseguir fazer numa única vida, talvez, e é claro que a humanidade ela não consegue dar esse salto num único instante, e por conta disso, então, a gente tem todos esses anos, conforme eu costumo dizer aqui, algo em torno de 30 anos de transição, para que a gente comece, então, a perceber, na verdade, os novos caminhos que nós precisamos trilhar doravante. É interessante a gente lembrar que a consciência ela vem se manifestando como ondas desde o início de tudo, e que esse movimento ele é bastante importante, ou seja, existe uma primeira manifestação, um recolhimento, outra manifestação, outro recolhimento, e com as questões relativas aos processos avatáricos, vai acabar acontecendo a mesma coisa. Vão se sucedendo seres dentro de uma determinada tônica que lentamente vão conduzindo a humanidade para que ela possa atingir o potencial de consciência que lhe é exigido. Porém, aquelas coisas não realizadas, elas vão acabar sempre ficando para trás. Então, a gente ainda vai ter aqueles que estão adorando o bezerro de ouro, a gente vai ter aqueles que estão adorando as guerras, a gente vai ter aqueles que estão adorando os movimentos místicos, assim como também a gente tem aqueles que agora estão adorando a tecnologia como sendo a nossa única saída ou a nossa única salvação. Ou seja, essas tônicas, assim como as ondas, elas não são apontadas, mas depois elas precisam ser interiorizadas, precisam ser recolhidas, precisam ser trabalhadas, precisam ser revistas, de modo que haja uma verdadeira interação entre todas elas. Porque o nosso processo de evolução, ele precisa ser acumulativo. Caso contrário, a gente está vivendo uma tônica num período, outra tônica no outro, outra tônica no outro. E a gente nunca faz realmente a integração de todas elas, já que tudo aquilo que cada uma dessas eras nos trazem, elas são necessárias para a nossa realização plena aqui neste plano, em termos humanos e em termos de consciência. É interessante que a gente tenha olhos para ver, que a gente tenha ouvidos para ouvir os clamores da nova era, que a gente tenha a nossa mente para pensar e principalmente que a gente tenha o nosso coração para sentir. É interessante que a gente faça uma abordagem desse movimento, levando em consideração os nossos sentidos, as nossas percepções, porém sem deixar de lado o conhecimento que nós adquirimos até aqui, e sempre abrindo a possibilidade para a aquisição de novos conhecimentos, para a aquisição de novos valores. Acredito que isso seja o que nos esteja sendo exigido nesse momento de transição pelo qual nós estamos todos passando. Muitas vezes a gente vai ver muita coisa ruindo, muita coisa caindo, a gente seja obrigado a presenciar coisas que talvez nos sejam muito duras, uma vez que mexe com os nossos apegos, com as nossas inseguranças. Mas, na verdade, é necessário que a gente compreenda que isso se faz mais urgente, mais necessário do que nunca, por conta exatamente do momento evolutivo que nós estamos atravessando. E lembrar sempre das ondas do oceano, por mais difíceis que tudo possa ser, por mais difíceis que sejam as lições, que sejam os aprendizados, nada é para sempre e tudo passa, tudo sempre passará. O único que fica é o aprendizado que nós guardamos em relação a tudo isso. Tá bom, pessoal? Fica aqui então mais um tema para a gente pensar. Vamos que vamos, mente livre, coração leve. Espero que tenham gostado e até a próxima.